Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Em 2024, tivemos a notícia de que, do ponto de vista quantitativo, é animadora. De acordo com o estudo Brasil, mestres e doutores da Organização Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, as mulheres são a maioria entre os mestres e doutores titulados no Brasil. O estudo apresentou um panorama estatístico sobre a formação e emprego de mais de 1 milhão de mestres e quase 320 mil doutores formados no país de 1996 a 2021. A participação de mulheres foi de 56,8% dos títulos de mestre e 55,6% dos títulos de doutores. Apesar de positivo, o estudo mostra que persistem as diferenças salariais em relação aos homens com as mesmas titulações. Assim como ocorre no mercado de trabalho e, em geral, a disparidade salarial entre homens e mulheres também está presente nesses níveis de formação acadêmica. É que a desigualdade de gênero se faz presente em todos os campos. O Toda Mulher está no ar. E antes de iniciar a nossa entrevista, para tornar essa conversa ainda mais inclusiva, vou me audiodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada e neste momento apareço no centro do vídeo. Eu tenho pele clara, estou loira, uso um vestido comprido e azul e uma sandália preta. E a convidada do Toda Mulher de hoje é uma pessoa muito especial. Ela defendeu recentemente uma tese de doutorado pelo programa de pós-graduação da UFMA sobre o Auas Guajá. Ela é a Zeneide Cordeiro, a doutora Zeneide Cordeiro. Ela é indígena e, além de doutora, também é mestra em políticas públicas com graduação em educação artística. Ela também é a primeira mulher cega a obter os títulos na instituição. Seja muito bem-vinda, Zeneide, ao Toda Mulher. Obrigada, Márcia. Esse é um programa especial, hoje é Natal, é dia de falar de coisas muito positivas e nada melhor do que ter uma pessoa que tem representatividade. Você trouxe um marco para a história da Universidade Federal do Maranhão. Você é uma mulher indígena que fez um estudo sobre os povos considerados povos isolados, não é, pela FUNAI. Me fala sobre a importância, né, dessa presença, desse marco para a história das mulheres, sobretudo da tua etnia. Olha, eu acredito que eu só estou tendo uma noção mesmo dessa representatividade agora, pela repercussão. E ao mesmo tempo que estou cheia de orgulho, de gratidão também, porque foi um percurso longo e eu tive apoio de muitas pessoas, dos meus amigos indígenas, dos meus parentes, de amigos indígenas, de pessoas que colaboraram com a minha pesquisa, para que ela fosse, né, seja uma pesquisa inovadora, uma pesquisa com um olhar de dentro, mas, ao mesmo tempo, deixa refletir. Estamos em 2024 e, pela primeira vez, uma pessoa com deficiência, que não é só uma mulher cega, é uma pessoa com deficiência, adquire o título de doutora na Universidade Federal do Maranhão, por meio de do seletivo comum, do seletivo regular, e de um curso de doutorado acadêmico. Então, ao mesmo tempo que é um momento de conquista, é um momento em que a gente tem muito a refletir sobre isso. No Brasil, tem aproximadamente 1 milhão de pessoas indígenas e 8,9% da população total do Brasil são pessoas com deficiência. Infelizmente, essas pessoas com deficiência, elas vivem em condição de extrema vulnerabilidade, são as que menos têm acesso ao mercado de trabalho, à educação
escolar, a saúde. E quando tem acesso a essas necessidades básicas de sobrevivência de um ser humano, como o trabalho, por exemplo, os salários são menores. Sim. E geralmente estão em subempregos. Às vezes a pessoa com deficiência pode até ter uma boa formação acadêmica, mas o salário dela não é compatível com a formação acadêmica. Né? E, infelizmente, a sociedade ela tem um olhar extremamente preconceituoso e violento de quando olhar uma pessoa com deficiência, sempre olhar ela como uma incapaz, como alguém que, se está em um determinado lugar, foi pelas cotas. No meu caso, eu nem ingressei pelas cotas. Então, isso, eu penso que no meu caso, é algo muito a se refletir, toda a sociedade, não só a universidade, mas os próprios gestores de políticas do nosso Estado e até do país mesmo. De pensar por que tem poucas pessoas indígenas, poucas pessoas com deficiência no âmbito acadêmico, fazendo pesquisa, produzindo. Eu espero, o meu maior objetivo é esse, provocar uma reflexão e que essa reflexão cause mudanças de atitudes, mudanças políticas, mudanças do que é o fazer acadêmico, o que é o fazer científico no Maranhão e no Brasil. Eu apresentei um dado, né, que demonstra que a mulher, a maioria, a obter o título de mestre, de doutor, mas assim, na prática a gente também traz uma realidade daquilo que você falou sobre a valorização desse trabalho, não é? No que diz respeito à questão salarial. A gente sabe que o Brasil é um país que, infelizmente, o investimento na ciência ainda deixa muito a desejar. Por isso que muitos cientistas, muitos pesquisadores acabam deixando. Aí quando você traz essa realidade para a questão da mulher, que já tem inúmeras cargas ao longo da vida, né, para conseguir alcançar esses espaços, e aí uma mulher indígena, uma mulher com deficiência, e aí você tem noção do que significa essa representatividade. Você fala em reflexão, mas o que você espera a partir daí? Né? Você acredita que teu exemplo conseguiu, de alguma forma, provocar as pessoas? Olha, Márcia, se não provocou no sentido de refletir, de mudança, pelo menos chocou. Eu nunca dei tanta entrevista na minha vida como tenho dado essa semana, quando eu vinha no carro com a Márcia, com a outra Márcia, com a produtora, eu até comentei isso. Eu nunca dei tanta entrevista na minha vida, inclusive para fora do país, de pessoas... Nossa, isso foi um grande feito. Pode ser visto, sim, como um grande feito, mas eu acredito que eu já fiz tanta coisa nesse estado, eu já protagonizei, já trabalhei muito aqui, como dando aula, com meus projetos sociais, em palestras de direitos humanos. Eu tenho feito bastante coisa. Né? Então, ao mesmo tempo... É um resultado, não é, da tua trajetória. Então, o que eu penso que adquirir o título de doutora, eu comecei a adquirir esse título desde lá da minha infância, quando eu fui tirada do convívio familiar dos meus irmãos e fui entregue para viver em São Luís, ingressei na educação escolar. Eu acredito que desde aí começou toda a minha trajetória. Você é o Aguajá também, a tua etnia é o Aguajá. Auá, e também tenho parentes Guajajara. Sim. E tenho parentes Auá. De qual região? Só pra gente... Da Araribóia e do Alto Turiaçu. Aí você, desde pequenininha, já foi retirada do convívio com os parentes, você estava falando? Não, fui tirada para vir, né? Primeiro que eu tinha uma deficiência, e aí eu fui entregue para viver com uma pessoa em São Luís, né? E aquela velha história, as meninas, filhas de família pobre, que infelizmente isso acontece muito nas aldeias, acontece muito em povoados, acontece muito em famílias de lavradores, né, de pessoas pobres do interior mesmo, pessoas que vivem em região de conflito por terra.
Então, muitas famílias pobres, principalmente as meninas, elas são tiradas do convívio familiar para morar na casa de alguém da cidade, em que vai trabalhar, ajudar, né, nos afazeres domésticos, e a dona da casa vai botar para estudar. Eu fui uma dessas meninas. Só que, na realidade, essas meninas, elas acabam sendo escravas domésticas. Você passou por essa experiência também? Sim, passei por muito. Foi minha infância e minha adolescência inteira. Eu fui uma criança que trabalhava de dia no serviço doméstico e estudava à noite. Eu estudava à noite. Então, assim, eu era uma criança estudando em salas de aula com muitas pessoas adultas, pessoas que tinham idade de ser minha avó, meu avô, tios, pais. Então, esse meu convívio com pessoas de mais idade do que eu, à noite, também abriu muito minha visão de mundo. Eu compreendi muito sobre as coisas do mundo, as realidades do mundo mesmo, né? E isso interferiu nas minhas escolhas, nos meus gostos literários, nas minhas visões de pesquisa. Nunca ninguém precisou me dizer que eu estava em uma situação de violência. Eu sempre tive consciência disso. Nunca ninguém precisou me dizer que eu vivia em uma situação de vulnerabilidade. Eu sempre tive consciência porque eu observava o meu lugar no mundo em relação ao lugar de outras pessoas da minha idade, de outras crianças. E isso, quando você tem muito essa consciência desde cedo, as trilhas que a gente vai trilhando, geralmente são de mudança. E as minhas sempre foram através do estudo e do trabalho, né? Então, eu acho que essa minha conquista agora, que na verdade para mim foi mais um título a partir da minha trajetória, resulta dessa minha trajetória. Aí você escolheu entrar na área de educação artística, artes plásticas. Como é que se deu essa escolha? Porque desde sempre, eu não sei, desde sempre, gente, eu sempre gostei de desenhar, pintar, esculpir, declamar poesia, de tudo. Tem uma alma artista. De música, eu fazia minhas bonequinhas de barro, minhas bonequinhas de sabugo de milho, eu dava vida às minhas personagens, a minha mão se transformava cada dedo uma personagem. Sempre fui encantada com o sol, com a luz do sol. Então, eu queria aprender a pintar para eu ter o sol sempre comigo, né? Sempre. Então, desde sempre, né? E na época, na Universidade Federal, não tinha essa separação que existe hoje. Que hoje tem artes visuais, teatro e música. Antigamente era só educação artística. Aí você escolhia habilitação. Então, eu passei para a educação artística e, no decorrer do curso, eu fui me apaixonando cada vez mais por escultura, xilogravura, pintura, desenho. E aí, fui para a habilitação em artes plásticas. Aí, depois, fui para o teatro. E aí, a partir da tua experiência, você criou o projeto Visão Cega, não é? E também a audiodescrição criativa. Explica para a gente o que é a audiodescrição criativa, o que ela tem de diferente, assim, que chamou a atenção também, essa tua iniciativa? Olha, antes de falar da audiodescrição criativa, eu queria falar do projeto Visão Cega. O projeto Visão Cega, ele vem da minha experiência com teatro e com audiovisual. Claro que as artes plásticas também fazem parte, mas o que me inspirou mesmo a criar o Visão Cega foi minha experiência com audiovisual e teatro. Primeiro porque eu pesquisei e no Brasil nunca existiu um curso de produção audiovisual para pessoas cegas e com baixa visão. E eu, na época da pandemia, eu queria produzir, eu queria participar dos festivais de teatro, eu queria fazer meus filmezinhos curtos. E aí eu não tinha muito como fazer. Então eu comecei a estudar e comecei a me autoproduzir. E criei um canal no YouTube, criei uma página no Instagram e comecei a publicar meu trabalho, tanto de performance artística, como monólogo,
e temas de palestras, também para divulgar meu trabalho como palestrante. Aí quando foi no ano passado, surgiu, né, já depois da Lei Paulo Gustavo em vigor, eu comecei a pesquisar, meu Deus, não existe, onde estão as pessoas cegas que não produzem no audiovisual maranhense, no audiovisual brasileiro. A maioria das pessoas cegas são consultores de audiodescrição, então aquilo me incomodou. Então, uma amiga minha, a Berenice, ela fez, então escreve um projeto de audiovisual para pessoas cegas. E aí eu fui escrevi, foi assim, um projeto que eu escrevi em meia hora, o projeto. E aí, porque eu já tinha, né, a ideia do que fazer. E o projeto foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo. O ineditismo, né? E com isso, foi o primeiro projeto de produção audiovisual criado por uma pessoa cega, ministrado por uma pessoa cega, para pessoas cegas e com baixa visão. Só que aí teve a surpresa. Durante a oficina do projeto Visão Cega, veio pessoas surdas, veio pessoas com deficiência motora. E aí ficou um projeto para todas as pessoas. Você percebe que tem um público que está assim, buscando, né, atender. É uma lacuna, é um buraco, não existem iniciativas que possam atender. Então, quando surge algo interessante, as pessoas buscam, não é? Por curiosidade, por necessidade mesmo. E é tão importante ter iniciativas como essa, que são inclusivas. Às vezes existem programas, algo que o governo faz e que não consegue alcançar todos, é lógico, mas que parece que é uma solução, quando na verdade se precisa de algo que seja mais, com alcance maior, que chegue até uma comunidade. E muitas dessas ideias, elas vêm de vocês, de pessoas que vivem esse desafio, que tem que passar por cima desses obstáculos para viver, ter uma vida tranquila, não é? E no projeto Visão Cega, além de você, que trouxe essa ideia aqui, pioneira, né, inédita, que chamou muita atenção, outras pessoas te ajudaram? Foi montada uma equipe. A minha amiga que me deu a ideia, né, fez uma provocação, porque você não cria um projeto de produção audiovisual para pessoas cegas. Então, eu chamei ela para ser a produtora executiva. Depois tivemos uma designer para a criação de arte. Teve pessoas que trabalharam com a publicação nas redes. Teve uma pessoa que trabalhou com a edição. Nós tivemos uma equipe pequena, mas muito produtiva e trabalhando com pouco cachê, infelizmente, né, porque por causa do ineditismo do projeto. Mas tivemos uma audiodescritora em formação que eu estava trabalhando diretamente comigo, com meu auxílio sempre. E nesse projeto, além de ter essa equipe que foi formada sobre criação de projetos inclusivos, porque foi uma experiência prática e eu sempre ali também orientando todas as pessoas, também teve pessoas que se destacaram muito no que se trata a audiodescrição, tanto a audiodescrição criativa, quanto a descrição de imagens, com trabalhos de edição com recursos de acessibilidade. Então, foi um projeto que teve a produtividade dele foi muito maior do que eu esperava. Está funcionando? Por causa do pouco recurso. Não, encerrou. Nós já estamos na fase de prestação de contas. Então está bem recente também, né? Sim, ele funcionou, as aulas foram em março e abril. Que legal. Então vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai me explicar como é que essa audiodescrição criativa. Fiquei muito encantada com o nome. Audiodescrição criativa. Exatamente. A gente vai para esse rápido intervalo e na volta continua a conversa com a doutora Zeneide Cordeiro. Não saia daí.
Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a Zeneide Cordeiro. Ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão. E aí a gente estava falando sobre outra iniciativa tua, audiodescrição criativa. O que significa, Zeneide? Audiodescrição criativa é um recurso de acessibilidade comunicacional, atitudinal, social, tecnológica e artística para pessoas cegas, com baixa visão, autistas, analfabetas, para pessoas com diferentes tipos de deficiência, que são incontáveis, e para pessoas que também não têm deficiência e que queiram entender melhor uma determinada imagem, ou imagem em movimento ou imagem estática. A audiodescrição criativa tem esse nome porque tem um dos principais recursos, um dos principais recursos de acessibilidade comunicacional para pessoas cegas, que é a audiodescrição, que é o ato de transformar imagens em palavras. Agora, criativa por quê? Porque quando você vai transformar essas imagens em palavras, você vai usar a partir da sua criatividade e você vai inserir elementos das artes visuais, das artes integradas, do teatro e do audiovisual. Então, você pode brincar com as cores, pode brincar com a forma, você pode atribuir juízos de valor, você pode mudar o tom da voz, que na maioria das audiodescrições, os audiodescritores ou audiodescritoras falam em um mesmo tom, sem dar ênfase a alguma palavra. Então, algo engraçado, com um tom engraçado, algo, né, de terror, uma voz mais... Isso. Então, a audiodescrição criativa, ela brinca com o tom, ela brinca com o timbre da voz. A pessoa, ela participa da cena. O audiodescritor, ele não é neutro, não existe neutralidade. Assim como eu acredito que não existe neutralidade na ciência, na arte não existe. E a acessibilidade na comunicação muito menos. A comunicação, ela nunca é neutra, não existe falas neutras, não existe categorias neutras, na minha concepção, né? E na minha experiência de vida também. Por exemplo, quando eu falo da audiodescrição criativa, eu falo com muita empolgação, porque eu acredito que um dia será um recurso de acessibilidade que todas as pessoas irão usar, porque foi criado com a intenção de ser posto em prática no dia a dia. É como, por exemplo, eu vou com você em algum lugar, vamos imaginar a praia, e lá tem uma tenda de uma cor que você não sabe mais ou menos que cor é, abóbora, vermelha, que cor é? Se você falar que a cor é abóbora para uma pessoa cega, a gente vai ficar pensando que é uma fruta. Ou que realmente que é uma fruta, que a abóbora é uma fruta, né? Você vai ficar pensando que a tenda está lá no formato de uma fruta abóbora. Então, na audiodescrição criativa, você pode brincar com essas cores. Você pode dizer, olha, é laranja, semelhante ao pôr do sol no finalzinho da tarde. Você pode inventar a partir da sua concepção de mundo, a partir do que você está vendo. Isso estimula, né, uma percepção mais feliz do que é o mundo, não é aquela coisa linear, e para quem está recebendo essa mensagem dessa forma, é um projeto muito legal. E ele já está em prática? Você já conseguiu colocar ele em prática? O quê? A audiodescrição criativa? Sim, a audiodescrição criativa foi usada no projeto, no produto final do Visão Cega, do projeto Visão Cega. É usado em oficinas que eu ministro, em curso que eu ministro sobre acessibilidade acessibilidade no audiovisual, acessibilidade no teatro. Eu ministro muito cursos sobre isso, inclusive ministrei uma oficina no Festival Guarnicê, acessibilidade no audiovisual. E aí eu usei a audiodescrição criativa. Inclusive o Guarnicê foi pioneiro nos anos atrás, né, trazendo essa oportunidade de um cinema mais inclusivo, de um audiovisual mais inclusivo. Então, você já fazia parte dessa equipe também? Me chamaram para a primeira mostra que teve, a mostra inclusiva, que eu acho que faz todo sentido, se eu não me engano.
Aí eu fui júri dessa mostra por 3 anos consecutivos. Depois, quando foi criada a primeira oficina de produção audiovisual acessível aqui em São Luís, no Maranhão, na verdade, né? Em todo o Maranhão, quando foi criada a primeira oficina de audiovisual, acessibilidade no audiovisual, foi eu que ministrei essa oficina. E nessa oficina eu trabalhei com a audiodescrição criativa, eu fiz a audiodescrição criativa tanto ao vivo quanto gravada, com as pessoas que participaram, e trabalhei também sobre a legenda, né, a legenda para pessoas surdas e ensurdecidas. Você está ocupando um espaço no mercado de trabalho que é extremamente necessário, mas de modo geral, como é que você vê a presença das mulheres com deficiência nesse mercado de trabalho, sobretudo nas academias, né? A gente começou falando sobre essa representatividade, mas aí voltando a falar sobre esse funil, né? Eu costumo dizer que existe uma participação da mulher, aquilo ali dependendo da situação em que essa mulher se encontra, de como ela é, de onde ela vem, a origem. A diminuição dessa presença é muito notada, né? A mulher negra, a mulher indígena, cada vez mais, a mulher com deficiência, cada vez menor essa participação. No mercado de trabalho, por exemplo, nisso que você desenvolve hoje, como é que você vê essa presença? Você percebe essa presença? Márcia, eu percebo essa presença de uma forma triste, solitária, muito solitária. Extremamente solitária, às vezes triste, às vezes violenta. Violenta por quê? Porque a violência não é só agressão física. Quando a gente chega em um espaço, quando eu chego em alguns espaços, eu já fui ministrar cursos em instituições que as pessoas não sabiam que eu era cega. E aí quando eu cheguei, ficou aquele auê assim, e as pessoas ficam admiradas, a professora é cega, né? E aí não sabem muito, assim, fica aquela coisa. E essas atitudes, elas também mostram um estranhamento. O estranhamento frequentemente resulta em preconceito. Sim. O preconceito, ele causa muita dor, ele tira a vontade de viver da gente, não é? Então, é muito interessante essa sua pergunta, porque no início da entrevista você trouxe uns dados sobre mulheres doutoras, mulheres que fizeram mestrado do mundo acadêmico. Mas, olha, eu vou te trazer outros dados. De acordo com o último censo do IBGE, 8,9% da população do Brasil tem deficiência. Né? Dessas, mais da metade são mulheres. Essas mulheres, cerca de 10% das mulheres do Brasil têm deficiência. A maior parte são pretas ou pardas. Só lembrando que muitas pardas geralmente podem ser, inclusive, indígenas, né? Que poderiam ser autodeclaradas. Essas mulheres, a maioria estão no Norte e Nordeste. Elas são as que mais sofrem violência, estão em situação de vulnerabilidade e isolamento. Isolamento é um problema que toda mulher com deficiência em algum momento passou na vida. E o isolamento é terrível. O isolamento desde o silenciamento, desde te prender em casa, desde de tudo, sabe? De prender tuas ideias. O isolamento causa tantos problemas, tantas feridas internas, não é? E aí, essas mulheres com deficiência do Brasil, muitas quando chegam, pelo menos a concluir o ensino fundamental, o ensino médio, entram na universidade, que são mínimo, geralmente não saem. E geralmente não sai por causa do assédio, por causa da ausência de acessibilidade, principalmente acessibilidade comunicacional. E aí é uma das maiores inspirações da minha vida, criar e desenvolver a audiodescrição criativa.
porque a audiodescrição criativa, ela quebra barreiras atitudinais, porque é um recurso de acessibilidade humano, em que tem a ver com o toque, com a fala, com a atitude. A gente percebe quando uma pessoa fala, se está te tratando com respeito, com carinho, ou se está te tratando com desprezo, ou se só está te suportando em um determinado espaço. Então, a audiodescrição criativa, ela possibilita isso. E esse é um dos maiores problemas que faz com que pessoas com deficiência abandonem a educação escolar, tanto na educação escolar básica, quanto no ensino universitário. Em toda a minha vida, o que mais chamou a minha atenção o que mais chamou minha atenção em espaços que eu frequento e frequentei é minha deficiência. Hoje, na minha idade, eu ainda sou jovem, não vou falar a minha idade, eu já passei dos 30, eu tenho experiência em todos os segmentos das artes, de pesquisa e produção intelectual como acessibilidade, na área de antropologia. Eu posso dizer que sou uma pessoa com experiência profissional e com um bom currículo acadêmico, de graduação à especialização ao doutorado. Mas eu encontro muita dificuldade de oportunidades no mercado de trabalho. No mercado de trabalho e de ganhar um salário digno, sabe? Um salário que seja compatível com minha formação, com minha produção, com o meu trabalho mesmo, com a qualidade do meu trabalho. Atualmente, eu tenho valorizado muito a qualidade do meu trabalho. E eu sei que tem coisas que agora pode até parecer snob ou certo orgulho, mas tem trabalho que eu faço que outra pessoa não vai fazer. Não é nem snob, né? É o fato da gente conseguir reconhecer que a gente alcançou certos lugares. Acredito que a sociedade ela tem que ter um olhar mais inclusivo, não somente inclusivo, mas de saber valorizar aquele esforço que toda pessoa tem, né, para alcançar o lugar onde ela chegou. Por exemplo, uma mulher que conquista um doutorado, diante de tudo aquilo, aquela carga que ela traz, e não consegue no mercado de trabalho ter um salário, né, receber o mesmo pagamento que um homem na condição, mesma condição dela recebe, você já vê aí esse preconceito. Então, assim, acredito que a gente precisa avançar muito, em todos os sentidos, no que diz respeito a essas barreiras para a mulher com deficiência. E aí, quando você fala de você, aí você fala desse trabalho que você vem desenvolvendo, inclusive em oficinas, como é que você vê o público? Tem muita gente, assim, que vivem as mesmas condições pelas quais você passou ao longo da vida, e você percebe pessoas que têm essa vontade também que você teve lá atrás, que te trouxe até aqui hoje. Como é que você vê, como é que você trata essas pessoas? Você incentiva? Olha, mas eu faço parte eu sempre estou em meios tão diversos. A maioria dos cursos que eu ministro são para classe média alta, eu não chego. Mas os trabalhos que eu faço com meus projetos, que são para as comunidades, todos os meus projetos são em comunidades. E agora eu irei iniciar um trabalho na escola de cegos. Então eu percebo, sim, principalmente as meninas com deficiência. E não só as meninas com deficiência, as meninas pretas, as meninas indígenas. Eu percebo muito um carinho que elas têm por mim, elas acompanham meu trabalho. Muitas já sonham em ingressar na universidade, ser doutora, porque esse nome, doutora, ele chega soa, né? Doce, né? Ele chega musical, né? Então, assim, muitas pessoas muitas pessoas nesse espaço, eu percebo, assim, que tem esse desejo, né? Que muitas das vezes, só eu chegando, eu já causo aquilo, um reboliço. Porque assim, aqui nessa entrevista, eu só estou aqui por causa da minha bagagem, da minha formação. Mas quando eu estou lá na comunidade, eu sou só mais uma mulher cega que sabe de alguma coisa, que está
compartilhando com outras pessoas, não é? Então, a gente, eu trilho muito esses espaços. Agora, quando eu percebo um choque maior, é quando eu estou geralmente em instituições públicas ou privadas, mas em contato com pessoas já de classe média alta, eu percebo um uso muito grande de mim mesmo, da imagem. Aí vem aquelas frases que muitas pessoas não sabem, mas que são capacitistas, que são, olha, é um exemplo de superação, olha, e eu aqui reclamando da vida, e olha aqui ela, doutora, sorrindo. Isso são falas capacitistas, preconceituosas, que machucam. Em alguns momentos, eu ainda paro para dialogar, para explicar. Outras vezes eu convido para um curso, para aproveitar e dar ali o pacote todo. Em outros momentos, é melhor ficar em silêncio. O silêncio também fala muito. O silêncio, é muito importante a gente saber o momento de ficar em silêncio. Tem momentos que é de ficar em silêncio. E ouvir e aprender, né? Aprender principalmente, porque a experiência do outro, quando a gente tem a capacidade de ouvir, de receber, ela nos faz bem, nos faz crescer também, né? Acho que a escuta é algo que precisa trabalhar para que a gente possa viver numa comunidade mais inclusiva, mais de respeito com as pessoas. Porque se eu compreendo você e te escuto, eu vou saber, né? De que forma, onde é o que eu posso falar, onde eu posso chegar, que eu, de certa forma, não corro o risco de trazer um mal-estar para todo mundo, né? Agora eu queria aproveitar e pedir para você deixar um recado, a gente já está encerrando a entrevista, mas assim, um recado para essas meninas, mulheres, que sonham em alcançar, né? Tem sonhos, que desejam ser professoras, né, e em diversas profissões por aí, mas que estão ainda precisando assim desse incentivo, né, que a tua presença, a tua conquista também pode ser esse incentivo para elas. Qual a tua mensagem, Zeneide? Nossa, a gente está Natal, né, praticamente, final do ano. Qual a tua mensagem para esse público que é tão carente, né, de uma palavra de incentivo? Minha mensagem: se escute, se conheça, conheça seu corpo, conheça sua mente, escute suas emoções, tenta perceber do que você precisa, o que você se sente bem e continua estudando. Estuda, lê tudo que puder, não tenha preconceito literário. Leia de livros de autoajuda, livros religiosos, livros de antropologia, livros científicos, livros de física, tudo. Tá? Porque quanto mais você lê, mais você vai se conhecer, mais você vai saber das suas possibilidades, mais vai ser criativa e autêntica. E é tudo o que a gente precisa para se destacar nesse mundo. Precisamos ser inteligentes, criativas e autênticas. E se amar também, né? Amar acima de tudo. Por falar em se amar, inclusive meu livro está para sair, né? Até o final, acho que início do próximo mês, meu livro está saindo. E como é que faz para conhecer, né? Um pouquinho mais da tua história. Se amar é o básico. Quando você se ama, você se escuta, você se entende, você se compreende, você respeita as suas limitações. Você não vai atrás do que os outros esperam de você. Eu percebo muito isso. Às vezes eu chego em um lugar e eu tenho uma audição extremamente sensível. Só quem sabe o quanto minha audição é sensível sou eu. Então eu não tenho por que ficar falando para todo mundo, eu não vou usar bengala porque vai doer minha visão. Não, você se conhece. Você aprende a respeitar os seus limites, o seu espaço, saber o que é melhor para você. E a partir disso, quando você vai se amar e se respeitar, é muito mais fácil amar o outro e respeitar o outro a partir da sua diferença. Nenhuma pessoa cega é igual, assim como nenhum povo indígena, nenhuma pessoa é igual. Né? Cada um tem suas características.
né? Cada um tem sua forma de se relacionar com a sua cegueira, com sua deficiência. Com o mundo, né? E com o mundo. E quem pode perceber isso é você. Você tem que se conhecer, tem que se amar, tem que se aceitar do jeito que você é. Na verdade, nem tudo. Tem coisas que eu ainda não aceito muito do jeito que eu sou. Por exemplo, Mas às vezes eu me acho muito barulhenta. Tá? Eu deveria ser melhor. Zeneide, como é que faz pra gente conhecer um pouco mais da tua história, do projeto Visão Cega, se quiser saber mais sobre ele, né? Tem algum... Você falou de um canal do YouTube, qual que é o endereço? A gente já deixa aqui, já deixou a tua mensagem pra gente finalizar e encerrar. Qual que é o endereço? Como é que faz para conhecer a tua história mais? Meu Instagram, Zeneide Cordeiro. É o YouTube Zeneide Cordeiro. Zeneide Cordeiro. Para conhecer um pouco mais da minha história, estou lançando, tenho o meu livro. Né, meu livro está para sair, gente. Eu acho que no início do próximo mês está saindo. Eu vou reenviar para vocês. Né, então, o nome do meu livro é O Que Vejo no Escuro. Vai estar disponível para baixar no site da Edufma, da editora da Universidade Federal do Maranhão. Esse livro ele está formato compatível com todos os leitores de tela que tem no mercado atualmente. Então é um livro, tem descrição de capa, linguagem fácil. Então é um livro que está sendo produzido com muito carinho para ser acessível para todas as pessoas. Que bom, então quando ficar pronto, manda pra gente, eu venho aqui para falar sobre ele. Queria agradecer a sua presença no programa Toda Mulher, desejar que 2025 seja um ano de mais conquistas, né? Conquistas importantes e que as pessoas conheçam bem o teu trabalho para se inspirar também. Obrigada pela sua presença, viu, Zeneide? Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês também pela audiência. E o Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o nosso próximo encontro.